Estamos iniciando o nosso terceiro, aliás, o quarto e último bloco do Economia e Desenvolvimento dessa semana. Quero lembrar de novo para vocês que a Nardon Inase Auditores e Consultores faz 50 anos neste 2017, contribuindo aí para os resultados e a credibilidade dos seus clientes. Planalto conectando destino, conectando pessoas. Provavelmente na virada de março para abril, estarei com a Planalto indo para onde? Não sabe? Novidade. Uruguaiana, minha terra. Lá ver o Uruguaiana, porque Uruguaiana não dá, Carpes, não dá, como lá São Borja, não dá para ir no verão e nem no inverno. No verão torra demais, e no inverno tu vira picolé. Você só tem uns filmes da minha São Borja, que é mais famosa, tem uma ponte mais nova, tem uma aduana mais dinâmica, binacional, portanto nós estamos mais adiantados nesse Que humilhação, hein? Não precisa passar por essa, né? Que humilhação. Tá, eu não vou ser mais de Uruguaiana, né? Vou ser de São Borja também. Bom, e Celulose Rio Grandense há mais de 40 anos, contribuindo para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, claro, Sulpetro em favor da revenda e do consumidor gaúcho. Cassia, futebol, vamos falar um pouquinho de futebol. O futebol está começando de novo agora e tal. Futebol é importante, né? Porque hoje a gente pensa em futebol, mas o futebol ele envolve uma série de atividades, emprega muita gente, gera renda, gera empregos. Sim. E é importante o futebol do ponto de vista de uma estrutura econômica e social, né? Nós somos da época que o futebol dava educação. Tá? Era um segmento da escola, muitas vezes. Porque eu comecei a jogar futebol na escola. Foi ali que eu me projetei. E aprendi a disciplina, né? Ser disciplinado, né? Exatamente. Então, é uma sequência. Hoje desvirtuou muito, é muito profissionalismo, é muito dinheiro, tá? Mas o futebol ainda tem as suas razões de ser um ponto de equilíbrio. Até, principalmente, gera muito emprego em questões simples, né? Vendas disso, venda daquilo. Claro que hoje os clubes se profissionalizaram muito, já não tem mais aquela venda generalizada em volta, porque tem tudo lá dentro do estádio, com toda a sua... Se elitizou mais, vamos dizer assim. Hoje o povão, aquele desdentado, não vai mais campo de futebol, por causa do preço do ingresso, e ele não tem condições de se associar a um clube. Hoje os clubes vivem praticamente de sócios, de uma receita dos jogos na televisão, do televisionamento, portanto, e também do associado. O Internacional e o Grêmio aí tem, em média, 100 mil sócios. Não só no Rio Grande do Sul, em todo o país. Gente que se associa para colaborar com o clube. Então mudou muito essa estrutura, mas ele é fundamental para a sua cultura, ele é fundamental para a geração de emprego. E o futebol virou tanto negócio, né, Cassia, que, por exemplo, a tua terra lá também, que teve grandes times, era o São Borja, o Inter, né? E o Cruzeiro. O Inter e o Cruzeiro. Esses times foram Inter times Cruz? Fortes. Exatamente, Inter Cruz lá. E o Uruguaiana também, nós tínhamos da Ferro Carril, que era meu time, aliás, o único vermelho e branco que eu adoro. Né? Uruguaiense, Jaldinegro. O Jaldinegro, que era o Esporte Clube Uruguaiana, que é preto e amarelo, a camiseta do Penharol. Aliás, acho que a camiseta mais bonita que tem, o uniforme é do Penharol. E do Esporte Clube Uruguaiana, meu adversário lá. Isso a Viana. Mas em Uruguaiana, por exemplo, os clubes de futebol, em primeiro lugar, Uruguaiana fica muito longe. 620 quilômetros daqui de Porto Alegre. Mesmo com a revolução das comunicações, vai ficar muito longe. A cidade uruguaiana vive muito na questão do arroz e da criação de ovelhas. A fronteira vive muito nisso. Por causa tem muita água e automaticamente as culturas foram mudando. Exatamente. São Borja já foi do linho, foi do trigo, foi do arroz e hoje mescla o arroz e a soja. Já a Uruguaiana, que é uma terra mais preta, São Borja é vermelha, Uruguaiana já é especificamente muito do arroz. Então são atividades meio que latifundiárias, né? E elas não criam aquelas pequenas empresas que gravitam em torno, por exemplo, como a região da Serra, a região aqui do Vale dos Sinos, que são regiões em que há negócios diversificados, porque a atividade econômica permite isso. Uruguaiana, então, essas cidades, tipo Uruguaiana, São Borja, ali Santo Ângelo, são cidades que acabaram não tendo condições econômicas de sustentar sequer um clube de futebol na primeira divisão. A distância, então, lá hoje são todos amadores, né? Ficou muito difícil, né? Sempre se socorria das prefeituras, mas hoje não dá mais. Então, ninguém ajuda mais ninguém. Você tem que se virar, tem que ter estrutura, tem que ter gestão. Né? E, naturalmente, com aquela quantidade de times, tinha 4 em Livramento, 13 em Uruguaiana, como tu disseste, 2 em São Borja, 13 em Santo Ângelo. E, assim, era farto, né? Porque se praticava aquela questão dos campeonatos municipais, que era muito bom, a rivalidade trazia os clássicos, né?
Então, hoje não dá mais, não tem condições de uma cidade parar um time, imagina 3, 4 E times. o grande clássico lá da região da fronteira, e da Zona Sul, era algum time de Uruguaiana, Ferro, Saviana, Uruguaiana, contra o 14 de julho de Livramento. O Leão da Fronteira. O Leão da Fronteira. Olha, enchia os estádios. Eu me lembro, massa, né? teve uma vez lá que teve Ferro, Carril e 14, teve 6 mil pessoas, 6 mil pessoas. E Alegrete tinha o Guarani e o na Flamengo. década de 60. E lá em Alegrete tinha o Guarani e o Flamengo. Depois virou Associação Alegretense. Mas hoje são polos fornecedores, né, de matéria-prima do futebol. O Grêmio, por exemplo, assim, o Grêmio teve o Gessi e o Lara, que é o goleiro imortal do Grêmio, que eram de Uruguaiana. E vários outros jogadores, São Borja também forneceu teve muito. o Diogo, teve o Cassiato. Exatamente, Cassia Carpes, de São Borja e tal. Né, o principal teve bons deles, jogadores né? Batedor de pênalti, fiquei sabendo que o Cassia é batedor de pênalti. Ele tem uma técnica, não pode dizer, né? Que senão pode. Bom, Cassia, qual é o teu assunto de hoje? Não, o assunto é o seguinte, na semana eu estive com o nosso amigo Milton Cardoso na Bandeirantes. Um abraço, Milton Cardoso, parabéns pelo programa. Exato, um belo programa, debate das 9 à meia-noite. Aliás, o Meneghetti, que é o diretor da Bandeirantes, aí está revolucionando a TV Bandeirantes e a Rádio Bandeirantes. Eu acho que é um grande trabalho ele está fazendo. E ele entrevistou o general Lessa, do Rio de Janeiro, um gaúcho que está lá, teve na Amazonas. Eu acho que ficou bem claro algumas questões que as pessoas não querem enxergar. Às vezes a raiva, os extremos levam a certo entendimento de que o Exército a qualquer momento vai tomar conta. Ele deixou bem claro que o Exército, e aí eu suscitei a ele, que em 64 havia uma questão política e institucional. Tá? Hoje, ele disse, a situação é diferente. Tá? Hoje, por que o Exército, e muita gente acha que o Exército vai tomar conta? O Exército não toma conta porque a questão não é só política. Hoje tem a questão das drogas, criminalidade, pobreza, que o Exército não consegue mais. E ele disse o seguinte, o Exército não tem mais condições de sair por aí, nem fechar nossas fronteiras, que é uma tarefa fundamental da Polícia Federal e do Exército, eles não conseguem, porque perderam a capacidade, embora o Exército seja muito bem respeitado, tem nesses índices de Ibope, foi parecido uma das instituições mais respeitadas do país, mas o Exército não tem mais aquela potencialidade, porque os governos foram tirando a capacidade, por exemplo, de cuidar das fronteiras, e não tem essa peculiaridade como tem a Polícia Civil e a Brigada, vindo para o nosso estado, no caso, que são específicas de trabalhar contra a drogadição e a criminalidade. O Exército não tem essa tarefa e nunca teve. Tá? Como nós não temos guerra aqui, o Exército foi cada vez se descaracterizando mais e os governos aplicando menos no Exército. Mas o Exército não foi preparado, portanto, é isso bom dizer para aqueles que são extremamente de direita, de que acham que o Exército a qualquer momento pode intervir alguma coisa. Não, volto a frisar. Em 64 era uma questão institucional política. Não tinha essa questão das drogas, não tinha a questão da criminalidade tão acentuada. E hoje, se o Exército entrasse, é aí que a população quer e se equivoca, assim disse o general, o Exército não tem mais esta condição, porque os governos não aplicaram no Exército para tratar de ajudar a população nesse sentido, também de ajudar a Brigada, no caso nosso, e a Polícia Civil, na questão das drogas. Nós temos Bolívia, Peru, Venezuela, Colômbia, tudo os maiores países de drogas. O Brasil só tem um título, é do crack. Lamentavelmente, esse crack que vem nos arrasando. Não é aquele crack que nós falamos antes, né? Aquele do futebol. Esse é bem-vindo. Mas esse crack está chegando na porta das escolas, na pequena cidade já, é aquele do cachimbo, Guilherme, né? Que eu já vi, você deve ter visto em frente da escola, as crianças ali, 3 ou 4 em volta daquele cachimbo, aquilo bem alto, né? E aquilo ali é que está matando as nossas crianças, a nossa juventude, com a drogadição. Por isso que o Exército não tem essas condições, porque não foi treinado para isso, foi treinado para outras coisas. Então, ele deixou bem claro. A outra pergunta que eu fiz para ele, olha, o candidato Bolsonaro representa o Exército? Não, o Exército não tem candidato. O Exército é uma instituição que não se envolve com política. É bom porque muita gente pensa assim, ó, eu vou votar naquele que é do Exército. O Exército não tem candidato, disse o general Lessa. Portanto, o Bolsonaro deve ser, se for, candidato de um partido político verdade, e não do Exército. Cassiano, na verdade, eu acho que essa pergunta foi muito bem feita e a resposta também foi bem dada. O que eu acho
é o seguinte, tem muita gente que confunde a ditadura militar Sim. com a ideologia de autoridade de um governo. Por exemplo, Sim. o que falta para o Brasil hoje? Tu falaste que o Exército está descapitalizado, desqualificado, etc. Não só o Exército, a Polícia Civil, as brigadas, Sim, enfim, tudo aí. Então, não o que falta? aplicaram, né? Falta a autoridade do governo. O governo não tem nem como se impor como autoridade, porque ele não tem os instrumentos que foram deteriorados ao longo do tempo, o Exército é um deles, para que esta autoridade... Não fez prioridade. Para que essa autoridade possa se impor à sociedade. Então, é falta de autoridade. O Bolsonaro, ele resgata os valores que naquela época nós tínhamos, valores de respeito à autoridade, de respeito à lei. Sim. Isso não tem nada a ver com o Exército. Exato, não tem nada a ver Isso com tem a ver com processo civilizatório. Mas sempre citando. Claro. Ele, para se candidatar, ele estará dentro de um partido político. Exatamente. Portanto, não existe candidatura avulsa. Claro. Não existe candidato do Exército, nem avulso. Ou seja, ele estará como os outros num partido político que assim que a lei eleitoral permite concorrer. Assim como tem valores que são defendidos, por um lado, que permitem tudo, que tudo é permitido na democracia e tal, que é uma baderna, existe o outro lado que quer fazer com que haja uma disciplina, que haja autoridade do governo e que haja a paz social. E a paz social se estabelece, a harmonia, a partir do respeito à autoridade e às leis. Exato. E para concluir, ficou bem claro então, o Exército não tem atribuição e não vai se meter na questão das drogas na cidade como se fosse abrigado à Polícia Civil. Ele tem condições lá nas divisas, porque o nosso país é um continente com mais de 17 mil quilômetros de fronteira e naturalmente cercado por países que têm uma quantidade enorme de drogas que fornecem ao mundo inteiro e está no nosso lado. De lá vem a maioria das drogas que chegam aqui. Um minuto para ti, Lília, portanto, na realidade, é essa a questão. O Exército não se mete em política. E aí é lamentável porque o que nós carecemos é de controle, né? E como colocar esse controle novamente em ação, sendo que aqueles que não querem se submeter são contrários, mas na verdade nós é que cumprimos aqui as nossas obrigações, viemos e fazemos esse apelo, né? Exatamente. Também, né? Bom, obrigado pela presença, Cassel, uma boa semana, né? Boa semana. E Lília também, um bom ano para todos nós, porque na verdade o ano está realmente começando agora e que tenhamos sucesso em todas as atividades a partir das nossas famílias, sucesso nas nossas vidas privadas e nossas vidas também junto com as famílias. Uma boa semana e até a semana que vem.